Na segunda reportagem da série sobre o Poder Legislativo, você vai ver que aprovar leis é apenas uma das funções do Congresso. Os parlamentares são responsáveis ainda por fiscalizar os atos do Poder Executivo. O Legislativo também elabora o orçamento e acompanha os projetos financiados com recursos da União. Uma obra de 480 milhões de reais. A nova sede do Tribunal Regional Federal, em Brasília, começou em 2007, mas o Tribunal de Contas da União encontrou problemas na licitação e na execução do contrato, um superfaturamento de 4 milhões de reais. Durante um ano, o Tribunal faz uma série de fiscalizações de obras públicas e, ao final desse processo de fiscalização, ele remete ao Congresso Nacional uma lista contendo obras com indícios de irregularidades graves e sugere a paralisação dessas obras. A Comissão de Orçamento bloqueou os recursos para 6 projetos, em Alagoas, Amazonas, Piauí, Tocantins e São Paulo. O dinheiro só volta a ser liberado quando os problemas forem corrigidos. Esse controle que é exercido pelo TCU é feito para a sociedade, para benefício da sociedade. Os escassos dinheiros públicos têm que ser usados dentro da lei e, mais que isso, com eficiência, com eficácia, com efetividade. No ano passado, a fiscalização do TCU gerou uma economia de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Mas o Palácio do Planalto enviou ao Congresso uma proposta que torna mais difícil a paralisação de obras irregulares. Hoje, elas podem ser interrompidas por sugestão de auditores do Tribunal de Contas da União. A nossa proposta é que o TCU só possa enviar ao Congresso para paralisação obras que tenham passado pelo menos por decisão de um dos ministros do tribunal ou pelo conjunto dos ministros e que resultem num acórdão. Nós achamos essa alteração absolutamente justificável, porque o tribunal delibera por meio dos seus colegiados, por meio dos seus ministros. E, na verdade, não há alteração nenhuma importante, porque das 32 obras a que me referi remetidas no ano passado, 29 já tinham passado pelo colegiado ou por um ministro. Além de acompanhar os gastos, o Legislativo fiscaliza os atos do Poder Executivo. Deputados e senadores podem apresentar requerimentos de informação e até mesmo convocar ministros para depor. Mas a principal ferramenta de investigação do Congresso funciona em salas como esta. São as comissões parlamentares de inquérito. Praticamente todos os presidentes da República foram objetos de CPIs estratégicas, ou seja, CPIs que ou acabaram resultando em quedas de presidente da República ou ameaçando mandatos. E esse instrumento, mais até do que um simples mecanismo de controle do parlamento sobre o Poder Executivo, eu diria que ele se transformou numa arena política privilegiada do embate político nacional. Nos últimos tempos, no Brasil particularmente, tem se verificado muita ênfase na função de fiscalizar, não é? Por meio das CPIs ou das CPMI. Então, eu acredito que essa função tenha se sobressaído a função de legislar e principalmente a função de debater. Né? São comissões que têm os mesmos poderes que o Poder Judiciário tem, inclusive de quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico. Nos últimos 12 anos, a Câmara instalou 37 CPIs, o Senado, 20. As comissões mistas de inquérito, formadas por deputados e senadores, se reuniram 11 vezes. Em 2011, comissões do Senado investigam o tráfico de pessoas e irregularidades no pagamento de direitos autorais. Muitas vezes passa-se a impressão de que a CPI não puniu adequadamente. Agora, tem-se que ter em conta que a investigação realizada pelas CPIs são investigações de caráter eminentemente político e que muitas vezes são aplicadas as penas máximas previstas no parlamento para delitos cometidos por parlamentares, que é a cassação de mandatos. Outra atribuição do Congresso é aprovar o Orçamento Geral da União.
É uma lei que detalha todas as receitas e despesas do país para o ano seguinte. O Legislativo também vota o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O orçamento é a política em números. É uma peça extremamente importante do ponto de vista político e que o Congresso tem tido um papel menor nesse aspecto em função da execução do orçamento. O orçamento no Brasil é autorizativo, ou seja, o governo não é obrigado a obedecer todas as despesas previstas na lei. Ao longo do ano, o Poder Executivo acompanha a arrecadação de impostos e decide quanto gastar. É muito difícil prever com exatidão tudo que vai acontecer no exercício financeiro seguinte. Então, em alguns casos, é necessário não executar algo que estava previsto no orçamento original. O Congresso quer facilitar a liberação das chamadas emendas parlamentares. São recursos que o Legislativo inclui no orçamento, mas que dependem da liberação do Executivo. As mudanças podem ser incluídas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente destacar que essas emendas, desde que voltadas para as ações específicas do PAC, elas não sejam contingenciadas e tenham prioridade de pagamento. Amanhã, na terceira reportagem da série, o Jornal do Senado discute a imagem do Congresso e os custos da atividade parlamentar.